mas do Senhor vem a resposta, não é? Então não é? Os irmãos estão bem familiarizados com a história de José do Egito? Estão bem familiarizados com a história de José do Egito? Uma história que para mim é uma das melhores histórias da Bíblia. Obrigado. É simplesmente uma das melhores histórias da Bíblia para mim. Junto com ela tem algumas histórias ali dos reis, que cada vez que eu leio meu coração acelera. As viagens, a viagem de Paulo a Roma, quando ele começa a se defender, são histórias que sempre que eu estou fazendo minha leitura eu quero mais e mais e mais, eu quero terminar logo, né? José era um dos filhos de Jacó. Jacó também era conhecido como Israel. Só que o nascimento de José em si já era um milagre, já foi um grande milagre. O seu pai, Jacó, ele era casado com duas mulheres, Lia e Raquel, e podia, né? Mas na verdade, a verdade é que ele não foi casado com duas mulheres por gosto, né? Houve um engano ali para que isso acontecesse. Mas não era estranho naquela época que um homem fosse casado com duas ou mais mulheres. Então, Jacó ele tinha fugido da sua terra e da sua parentela, e ele foi lá para a casa do seu tio Labão, né? Ele tinha enganado seu irmão, aí ele corre, ele foge, e ele chega lá na Síria, e ali ele conhece uma das filhas de Labão, Raquel, por quem ele se apaixona, sua prima. E daí ele combina com o seu sogro: olha, eu vou trabalhar para ti por 7 anos para que eu me case com a sua filha Raquel. Dinheiro eu não tenho, mas eu trabalho para ti para pagar o dote da sua filha. Então foram lá, 7 anos se passaram, e diz a Bíblia que esses 7 anos aos olhos de Jacó pareceram dias, porque ele muito amava Raquel. Só que quando chegou o grande dia, o dia do casamento deles, Labão passou perto de Jacó, passou o laço em Jacó, né? Eu acho que não devia ter lâmpada, né? Nenhum tipo de lâmpada ali na tenda de Jacó. Então o que Labão fez? Ele pegou a sua filha mais velha, Lia, botou o véu nela, vai lá, casa com Jacó agora, e mandou para a tenda. Aí foi lá Jacó, sem perceber nem nada, consumou o casamento com ela. No outro dia ele acordou: o que é isso? Quem é essa mulher? Não foi com ela que eu queria casar. Aí ele chega e ele vai tirar satisfação com o seu sogro. E o seu sogro diz assim: não se faz assim nessa terra, primeiro tem que casar a mais velha, depois a mais nova. Mas fica aí uma semana de lua de mel, e dali uma semana você casa e trabalha mais 7 anos para mim por causa de Raquel. Paciência, né? Já que foi assim, não assim. Só que diz a Bíblia que porque Jacó preferia Raquel e não Lia, o Senhor permitiu que Lia tivesse filhos e Raquel era estéril. E era uma coisa louca, porque Lia foi engravidando uma vez atrás da outra, teve 4 filhos: Rubem, Simeão, Levi e Judá. E nada, Raquel nada, até que ela falou: Jacó, me dá filho, senão eu vou morrer. Se você não me der filho, eu vou morrer. Mulher, a minha parte eu estou fazendo. Se tu não engravida, vai reclamar com Deus. Aí Raquel tenta dar a mãozinha, né? Fala: não, então tem aqui minha serva que meu pai me deu quando a gente casou, tenha relações com ela e tenha filhos que serão os meus filhos. Aí vai lá Jacó e tem 2 filhos com aquela serva. Aí Lia fala assim: não, mas eu não vou ficar para trás. Pega a serva dela, dá para Jacó, e aí Jacó tem mais 2 filhos com a outra serva. Já são 8. E como se não bastasse, Lia engravida ainda outras 2 vezes de outros meninos e por fim engravida de uma menina.
Aí Raquel, naquela angústia, finalmente engravida, Deus permite que ela tenha um filho e nasce José. Então o nascimento de José já foi um milagre. E porque José nasceu, possivelmente já na velhice de Jacó, ele já se torna o filho preferido de Jacó. Tanto que Jacó presenteia José com uma roupa especial, uma roupa mais bonita. E isso gera uma certa inveja nos seus irmãos. Passa um tempo, Raquel engravida novamente. Por causa de algumas complicações no parto, ela morre enquanto outro menino, Benjamim, nascia. José, já na sua adolescência, ele se torna um tipo de cagueta, de fofoqueiro. Porque tudo que seus irmãos aprontavam, ele ia levar lá para o seu pai. Isso gerou mais ódio ainda nos corações dos seus irmãos. Porque como se não bastasse ele ser o filho preferido, ele ainda era cagueta. E como se não bastasse, José começa a ter sonhos. Uns sonhos estranhos, onde o significado seria que os seus irmãos e o seu pai um dia se dobraria diante dele. E o que ele faz? Ele faz questão de contar esse sonho para os seus irmãos. Isso, é claro, gera muito mais ódio no coração dos seus irmãos por ele. Aí um belo dia José está indo ao encontro dos seus irmãos, para ver como eles estão, porque eles estão pastoreando, para levar notícia para os seus pais. E quando os seus irmãos o avistam, eles já começam a planejar, a fazer planos em seu coração para matá-lo. Só que Rúben, o irmão mais velho, ele teme por isso, e ele quer salvar o seu irmão, e ele diz: não mata o menino, não mata esse menino, vamos só dar um susto nele. Está vendo aquele poço vazio ali? Vamos jogar ele naquele poço, só dar um susto para ele ficar esperto. Não precisamos matar porque ele é sangue do nosso sangue. Então os irmãos pegam José e atiram ele naquele poço seco. Enquanto Rúben vai dar uma voltinha, Judá, o quarto filho de Jacó, tem uma ideia mirabolante. Ele diz assim: olha, a gente não vai ganhar nada com essa história. O que vamos ganhar se a gente matar José? Vamos só vender ele como escravo, afinal ele é sangue do nosso sangue. Ele é nosso irmão, não vamos matar, vamos só vender para ser escravo. Imagina se não fosse irmão, né? Então, quando Rúben chega e ele vê que seu irmão não está ali, ele fica desolado, porque apesar dos pesares, ele não queria o mal do seu irmão. Ele não queria dar a má notícia para o seu pai. Então o que eles fazem? Eles matam um animal, pegam um animal ali, matam o animal e sujam a roupa de José com o sangue daquele animal, e num ato de frieza manda para o seu pai e diz: ó, tá aí, ó, veja se é do teu filho. E José e Jacó, desolado, acreditando que seu filho havia morrido, fica inconsolável. E José, agora ele está no Egito como escravo, e onde ele botava a mão, mesmo sendo escravo, prosperava. Tanto que, mesmo nessa posição, ele se torna um oficial do capitão da guarda de Faraó. Tudo que ele fazia prosperava, estava tendo sucesso, até que a mulher do seu patrão começa a botar os olhos em José. Fala: José, vem cá, tu é um cara bonito, charmoso, vem cá, vamos para a cama comigo. Aí ele rejeita. E quando ela vê que não vai ter mais jeito, ela faz uma falsa denúncia contra ele. Ela faz uma falsa denúncia contra ele e diz: esse homem tentou me assediar. E José, por causa disso, vai preso numa masmorra. E lá, novamente, tudo prospera por causa da bênção de Deus sobre a vida de José. E ele interpreta 2 sonhos de 2 servos de Faraó que estavam ali, que foram presos. Um deles volta a servir Faraó, enquanto o outro é enforcado. Enquanto o Faraó tem seus próprios sonhos, então quando o Faraó tem seus próprios sonhos, aquele copeiro que teve o seu sonho interpretado por José, ele fala para o Faraó, 2 anos depois: ó, tem um homem ali que é capaz de interpretar esse teu sonho. Quando José chega, ele vê que o sonho previa uma grande fome que viria sobre toda a terra do Egito. Sobre toda a terra, sobre todo mundo. Então todo mundo precisava começar a trabalhar, guardar alimento. Aí José diz para Faraó: o Faraó tem que escolher, porque vai vir 7 anos de fartura, muita fartura, seguido por 7 anos de fome, que vão ser muito superiores a qualquer coisa que vocês já viram. Vai ter necessidade. Então o Faraó escolhe alguém que seja sábio o suficiente para administrar e guardar as colheitas para que ninguém passe fome. Então o Faraó olha para ele e diz: quem seria capaz disso? Se Deus revelou o sonho para ti, então a bucha é tua. Agora você vai ser governador do Egito. Então, desse momento até o momento, desde o momento que José é vendido
para ser escravo do Egito até esse momento já haviam se passado 13 anos. Mais 9 anos então se passam, 7 anos de fartura e 2 anos de fome. Eles estão no segundo, terceiro ano de fome, e os irmãos de José ouvem que havia comida no Egito. E ouvindo que havia comida no Egito, seu pai fala: por que vocês estão esperando nós morrer de fome? Vai lá e compra comida para nós. Só que 22 anos se passaram desde essa ocasião. Desde a ocasião que eles o venderam. Então, quando eles chegam no Egito diante de José, eles não reconhecem José. José os reconhece, que é aquela velha história, né? Quem bate sempre esquece, mas quem apanha raramente vai esquecer. Então José, seus irmãos estão ali diante dele, seu sonho está se cumprindo. Aquele sonho que ele teve quando ele tinha 17 anos está sendo cumprido ali, diante dos seus olhos. Seus irmãos estão ajoelhados diante dele, pedindo por comida, pedindo por sobrevivência, por uma chance de viver, e não reconhecendo quem estava diante dele. E ele, diante dos seus irmãos, começa a acusá-los de espionagem. Seus irmãos pedindo comida e ele é um pouco duro com eles e diz assim: olha, na verdade vocês não estão aqui por causa de comida, vocês são espiões e vieram ver onde é que a terra do Egito está mais desprotegida para vocês invadirem e pegarem tudo que tem aqui. Ele: não somos espiões, nós somos todos filhos de um mesmo homem. E sem saber para quem eles estavam falando, olha só como é a história. Sem saber para quem eles estavam falando, eles simplesmente diziam assim: olha, nós somos todos filhos de um mesmo homem, mas não somos todos os filhos que estão aqui. Tem um que ainda ficou com ele, o nosso irmão mais novo ficou com ele, porque o irmão dele, o irmão da mesma mãe que ele, morreu, foi despedaçado por aí, não está mais vivo. E como ele é o único filho da mãe, da mesma mãe, o meu pai não quis mandar ele com a gente, porque se acontecesse alguma coisa, ele ia infartar, ele ia morrer. Mas nós somos todos de uma mesma família, somos homens de bem, somos cidadãos de bem. E José: não, vocês são espiões, e eu vou provar a palavra de vocês. Vai ficar um dos irmãos de vocês aqui, e vocês levem comida então. Mas vocês só podem voltar para o Egito para buscar comida se vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês com a gente. Aí, a coisa está armada. Eles chegam de volta na terra de Canaã, contam para o seu pai Jacó. Os irmãos vão entender onde eu quero chegar com tudo isso. Contam para o seu pai Jacó o que havia acontecido. E Jacó fala: vocês estão loucos? Como é que vocês vão falar para o homem que eu tinha outro filho? Mas como é que a gente ia saber que ele ia pedir para trazer o filho aqui? E depois de muita insistência, Judá se coloca, Judá, o mesmo irmão que teve a brilhante ideia de vender José para o Egito, Judá se coloca na frente do seu pai e fala assim: olha, eu vou me responsabilizar pelo menino. Eu vou me responsabilizar pelo menino, porque se alguma coisa acontecer com ele, eu serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Mas manda o menino com a gente, senão a gente vai morrer de fome. E daí José, então, muito contrariado, manda o menino e fala: se alguma coisa acontecer com ele, vocês vão viver totalmente desgostoso. Eu vou morrer de desgosto. Todos voltam para o Egito. E quando eles estão diante do Egito, José vê eles novamente, ainda sem se revelar, vê o irmão, trata o irmão mais novo com um pouco mais de benevolência ali. Só que daí ele arma um palco, ele arma um teatro todo para pegar os irmãos. Ele enche os irmãos de alimento novamente, aí ele pega a sua taça de prata, que ele fala que era a taça favorita dele, e coloca na sacola do irmão mais novo, simulando um roubo, como se o irmão mais novo tivesse pego aquela taça. Fala: agora vocês podem ir. Só que quando eles estão no meio do caminho, José manda seus oficiais atrás daqueles homens e fala: olha, vai lá e pergunta: por que vocês pagaram o mal com o bem? E daí eles chegam lá e falam: não tem taça, ninguém roubou nada aqui. Pode procurar, pode vasculhar. Se vocês acharem a taça em algum lugar aqui, aquele com quem vocês acharem a taça vai morrer. Aí eles vão lá, do maior até o menor, chega no último e encontra a taça ali. Aí todo mundo fica: não acredito. Como que isso pode acontecer? Deus revelou a nossa culpa. Aí todo mundo volta para o Egito e está diante de José. E aí eu peço para os irmãos abrirem Gênesis capítulo 44.
Gênesis 44, versículo 14. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Note quem responde. Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão sejou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessa. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra esse seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho, e um filho da sua velhice, o irmão mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o senhor disse a esses seus servos: tragam o jovem para que o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o seu pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a esses seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras do meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, o nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês tirarem de mim também este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza e sepultura. Agora, pois, se eu voltar junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que sua alma, a alma de meu pai, está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza e sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo do meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. E depois de toda essa história, nós chegamos a esse momento do texto. E é isso que mais me impressiona aqui. Que Judá, o mesmo irmão que 22 anos antes deu a brilhante ideia de vender José para o Egito, é o mesmo irmão que não só fala ousadamente com seu pai, dizendo que ele seria culpado pelo resto de toda a vida se não trouxesse Benjamim em segurança, mas agora ele se coloca diante daquele que ele vendeu e diz ousadamente: não leve meu irmão mais novo. Ele é o único que sobrou. Seu outro irmão está morto e foi despedaçado. Não leve ele. Não faça isso, por favor. Me leve no lugar desse jovem, pois nem eu conseguiria olhar para o meu pai nos olhos novamente se eu não voltasse carregando o meu irmão para os braços dele. Não faça este mal ao meu pai. Que história maravilhosa é essa? E com toda essa história, a primeira coisa que nós aprendemos é que pessoas podem mudar. Pessoas mudam. Judá está ali diante do seu irmão sem saber, fazendo um ousado discurso, sem saber diante de quem ele estava discursando. Esse talvez seria o momento para quê? Para José se revelar e acusá-lo de hipocrisia, não é? José poderia, de repente, olhar para ele e falar assim: agora então você está defendendo o seu irmão mais novo, você deveria me proteger também, porque eu sou José, o irmão que você vendeu.
e você não fez o mesmo por mim. Você é um hipócrita. Ou também, uma outra opção, é que José poderia ver que ele estava realmente arrependido pelo mal que ele causou ao seu pai. E principalmente ao próprio José. Com todo esse discurso de Judá, José poderia concluir que, sendo o homem que ele era hoje, ele jamais faria aquilo novamente, né? Se fosse possível Judá voltar no tempo, ele jamais teria vendido o seu irmão, vendo que tudo aquilo tinha acontecido ao seu pai. E é interessante que talvez Judá tenha aberto o seu peito aqui de uma maneira tão impactante, de uma maneira que ele nunca havia feito antes, com uma sinceridade que ele jamais havia tido, e deve ter sido isso que tocou o coração de José e fez com que ele percebesse que seu irmão estava arrependido. Pode ser que Judá viu nisso tudo uma chance de se redimir de seus erros do passado, porque mudar o passado não dá, não é? Nós não conseguimos voltar no passado, não conseguimos mudar o passado, não tem como. Ele falhou uma vez como irmão, ele falhou uma vez como filho, mas agora ele estava disposto, se preciso, passar o resto de sua vida como escravo, por causa do seu irmão mais novo. Judá havia mudado. E talvez esse sentimento tome conta de muitos de nós nos dias de hoje, não é? Talvez a gente tenha o mesmo sentimento que José teve. Talvez você tenha passado por coisas semelhantes ao que José passou, não é? Talvez pessoas tenham falhado contigo, pessoas da sua própria família, pessoas que talvez deveriam te proteger, pessoas que deveriam ser o seu porto seguro, mas te maltrataram, mas não estavam ali para ti. Talvez hoje você esteja numa posição muito melhor do que essa pessoa, assim como José estava numa posição muito melhor. E talvez a tua primeira reação diante dessa pessoa seja a reação de ódio. E não se engane, meus irmãos, José não foi santinho. Porque a primeira reação que ele teve diante de seus irmãos, da primeira vez que eles foram para o Egito, foi uma reação negativa. Foi querer pagar o mal com o mal. Até que diz a Bíblia, ele sentiu no coração, né? Sentiu aquele peso na consciência e diz: eu tenho temor de Deus e não vou fazer mal a vocês. Às vezes a gente olha para José, às vezes a gente olha para quando ele resistiu bravamente à tentação com a mulher de Potifar, não é? Quando ele se recusou a se deitar com a mulher de outro homem, quando ele se recusou a cair em imoralidade sexual, a gente olha para José e diz: esse cara era santo, esse cara era puro, olha só. Mas não se engane, às vezes a gente escapa da tentação sexual, às vezes a gente escapa de algumas tentações que vêm em nós, mas o nosso coração pode ser cheio de ódio, o nosso coração pode estar cheio de mágoa, e é isso que bloqueia a nossa vida diante de Deus. É isso que tira a nossa comunhão com Deus. É isso que nos deixa com os céus fechados diante de Deus. Qual seria a nossa primeira reação? Sua primeira reação diante de seus irmãos foi retribuir o mal com o mal, mas depois ele sentiu o temor de Deus em seu coração e percebeu: não, eu fui colocado como governador aqui, eu preciso fazer algo diferente. Não era um momento de vingança. Talvez a pessoa que nos feriu, ela está realmente mudada. Talvez a pessoa que nos maltratou, ela esteja realmente mudada. Mas você tem dificuldades, nós temos dificuldades para crer nisso, sabe por quê? Porque a vida foi dura conosco. Porque a vida nos ensinou que pessoas não mudam. E por vida entenda Satanás também. E muitas vezes Satanás está por trás de alguns acontecimentos da nossa vida, dizendo: pessoas não podem mudar. Pessoas permanecem miseráveis, pecadoras, desgraçadas pelo resto da vida, elas não mudam. Mas Judá mudou. E nós mudamos. Deus muda o nosso coração. Deus trabalha no nosso coração, por que ele também não pode
sua mudança. Então a segunda coisa que eu quero passar para você é: quem é você nessa manhã? Você é Judá ou você é José? Qual é a posição que você tem ocupado hoje? Seja qual for a posição, pode ser que não haja inocentes na história, né? Talvez não haja inocentes. José, mais uma vez, ele tende a ser visto como o herói da história, como o cara injustiçado nisso tudo. E de fato ele foi muito injustiçado, não é? Mas será que ele era inocente? Ele não era inocente. Embora nada justifique o que fizeram com ele, ele foi cagueta. Ele vivia em rixa com os seus irmãos. Ele provocava os seus irmãos à ira. E mais, ele dizia que seus irmãos um dia se dobrariam diante dele. Então ele também não era santinho. Ele teve sua parcela de culpa, porque afinal todos nós somos seres humanos, todos nós somos pecadores. Em algum momento podemos provocar a ira das pessoas. Em algum momento podemos provocar as pessoas ao ódio. Em outros momentos podemos prejudicá-las, como José também prejudicou seus irmãos diante de seu pai. E assim gira esse mundo pecaminoso. Mas o fato é, você está aqui hoje porque Deus te trouxe até aqui. Deus te colocou nessa posição onde você está hoje. Deus te colocou nesse banco onde você está hoje, porque era a vontade dele e ele te trouxe até aqui. E hoje talvez você possa estar ocupando a posição de Judá, a posição de alguém que cometeu alguma injustiça. Ou talvez você ocupe a posição de José, a posição daquele que é injustiçado. E infelizmente é muito mais fácil a gente se ver na posição de José do que de Judá, não é? Na posição daqueles que foram injustiçados do que daqueles que cometeram injustiça, né? E já que normalmente é isso que é o mais fácil, né? Como é que a gente vai reagir diante daqueles que nos prejudicaram? Como é que José então responde ao ousado discurso do seu irmão? Capítulo 45, vamos continuar a leitura aí. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença! E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque haverá ainda 5 anos de fome, do contrário acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim me vê, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Irmãos, Deus pode trabalhar no coração das pessoas. Independentemente de você ser Judá ou José, se você precisa perdoar ou se você precisa ser perdoado.
Deus também trabalhou no meu coração para mudar muita coisa errada que havia aqui. Deus trabalhou dentro de mim. E eu vou dizer para os irmãos que Deus tem muita coisa ainda para fazer dentro do meu coração. Enquanto eu estiver aqui, eu estarei sujeito a pecado, ao pecado, a ferir, a ser ferido, a ter mágoas dentro do meu coração, a precisar perdoar mágoas. E nesse processo, existem coisas que eu fiz, existem pessoas que eu machuquei, que hoje eu tenho maturidade para dizer que eu não faria isso novamente. Outras pessoas me machucaram também, e eu precisei perdoá-las. Precisei perdoar algumas pessoas. E o problema é que muitas vezes as pessoas que nos machucam jamais saberão que elas nos machucaram. Jamais saberão das nossas feridas. Baterão e se esquecerão. E nós que apanhamos, jamais nos esqueceremos. E o problema é que em alguns casos, mesmo se soubessem, jamais reconheceriam. Qual é a nossa função? Precisamos perdoar, mesmo que não haja mudança, porque o perdão não tem a ver com uma pessoa. O perdão tem a ver comigo diante de Deus, porque Deus me perdoou em Cristo. E perdoar é se livrar de um fardo enorme que fica em nosso coração, em nossas costas. Perdoar é olhar para Jesus Cristo, aquele que diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Nós somos convidados a lançar tudo aquilo que nos fere diante do Senhor. E a mágoa, a falta de perdão pode ser uma dessas coisas. Perdoar é se libertar. José estendeu o perdão aos seus irmãos. E como é que ele conseguiu fazer isso? Porque José entendeu que tudo isso que ele viveu não era sobre ele. Esse é o ponto principal dessa história, meus irmãos. É o mais maravilhoso acerca dessa história, porque aqui é que está o ápice da vida de José. O melhor momento da vida de José não foi quando ele sonhou que seria o maior entre seus irmãos. O maior momento de José não foi quando ele nasceu através de um milagre de Deus. O melhor momento da vida de José não foi quando ele se tornou o filho preferido de seu pai. O melhor momento de José não foi quando ele resistiu às tentações sexuais daquela mulher. E nem mesmo quando, mesmo sendo escravo, tudo que ele fazia prosperava. O melhor momento de José não foi nada disso. Também não foi quando ele se tornou governador do Egito. Não foi esse o melhor momento da vida de José. E eu ouso dizer que o melhor momento da vida de José também não foi quando ele perdoou os seus irmãos. O melhor momento da vida de José foi quando ele reconheceu que tudo que ele viveu não era sobre ele, mas sim sobre um Deus que estava guiando a história para que o seu povo não morresse de fome, mas sim sobre um Deus que permite que muitas vezes sofremos, que muitas vezes a gente sofre, possa sofrer coisas para que outras vidas sejam preservadas, para que a sua promessa fosse cumprida. Olha só o que José diz: não fiquem tristes, não fiquem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Ou seja, vocês até quiseram me prejudicar, vocês quiseram me machucar, vocês fizeram a maldade no coração de vocês, mas Deus, enquanto vocês trabalhavam para o mal, Deus trabalhava para o bem. José humilhou as trevas, meus irmãos. E nós humilhamos as trevas quando nós reconhecemos a mão invisível de Deus nos guiando, mesmo quando sofremos. José humilhou as trevas quando ele reconheceu que quem mandava na história, que quem comandava o mundo era Deus e não ninguém mais. E é isso que muitas vezes Satanás quer colocar na tua cabeça quando ele levanta pessoas para ferir você, sabia? Quando ele levanta pessoas para nos ferir, ele quer tirar o nosso foco.
Ele quer dizer para nós, sabe o quê? Que existem pessoas muito mais fortes que nós. Que o que nós precisamos fazer? Nós precisamos superá-las. Nós precisamos ser melhores que elas. Se alguém me feriu hoje, se o meu patrão me humilhou, então eu vou lutar para ser melhor do que ele, para poder humilhá-lo. Se os meus pais não foram pais o suficiente para mim, então eu vou me tornar um pai melhor, para que os meus pais sejam humilhados, porque eu sim sou bom, porque eu sim posso fazer algo de bom. Satanás quer nos tornar mais fortes, mas para que a gente humilhe outras pessoas. Deus quer nos tornar mais fortes para que nós humilhemos as trevas. Satanás faz você pensar que tudo isso é sobre você, quando na verdade tudo isso, toda a nossa vida é sobre um Deus que está por trás das cortinas, guiando cada momento da nossa vida, inclusive nossas dores. Tudo isso para glorificar o seu nome. Então, quando eu passei um tempo de intercâmbio na Irlanda, eu devo ter comentado algo do tipo aqui, mas tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado para mim. Eu achando que ia dar tudo certo. Sempre quis morar no exterior, sempre quis morar fora do Brasil. No ano de 2014 eu fui para lá. E eu tinha a possibilidade de ficar por 3 anos. Meu visto poderia se estender por até 3 anos para eu ficar por lá. Mas nada deu certo. Não consegui arrumar emprego. Todas as portas foram se fechando. Resultado é que em 6 meses e meio eu tive que voltar para o Brasil. Só que olha só. Eu poderia ficar até 3 anos na Irlanda. Isso foi em maio de 2014 que eu fui para lá. Ou seja, eu poderia ter ficado até mais ou menos fim de abril para começo de maio de 2017. Só que no dia 29 de abril de 2017 eu estava me casando. Nesse tempo eu vim para Ijuí, eu conheci minha esposa, eu me casei. Eu comecei a querer exercer novamente o ministério pastoral, coisa que eu já estava desiludido. Comecei a trabalhar em prol de ter uma família. Deus restaurou a minha vida, porque a minha vida não era sobre mim, não era sobre os meus planos, mas o que Deus poderia fazer através de mim. Se eu tivesse ficado por lá, seguramente eu diria que hoje eu não estaria casado. Se eu ficasse os 3 anos lá, não teria casado, não teria constituído família e não estaria aqui com vocês. Olha só, Deus é bom, né? Deus é mais bom comigo do que com vocês, porque Deus me deu o privilégio de estar aqui com vocês hoje. Deus é bom demais. Talvez muitas portas foram fechadas na tua cara. Talvez você ainda esteja triste, remoendo coisas que aconteceram 5, 10, 15 anos atrás. Pessoas que não te ajudaram, pessoas que simplesmente te viraram as costas. Pessoas que talvez foram até responsáveis pela tua falta de sucesso naquele tempo. Assim como os irmãos de José foram os responsáveis por eles ter ficado 22 anos sem ver o seu pai. Mas se nada disso tivesse acontecido, possivelmente hoje você não estaria aqui. Sabe o que Jesus está te dizendo através de tudo isso? Ele está te dizendo: ei, sou eu quem controla a tua vida. Sou eu quem controla o mundo todo. Se algo parece dar errado, eu permaneço no controle. Não é o diabo que está no controle da tua vida. Não são aqueles que te feriram. Não são os Illuminati, sabe essa organização que todo mundo gosta de falar que controla o mundo todo? Não estão no controle. Não controlam nada. Deus, somente Deus, controla o destino desse mundo. Somente Ele tem o controle. E Ele não divide a glória dele com ninguém. E assim como Deus quis que a vida de José acontecesse dessa forma, para que a vida de muitos outros fosse preservada, Ele trouxe você aqui também para preservar outras vidas. Porque, meu irmão, você está indo em certos lugares que só você vai. Você está convivendo com certas pessoas que só você convive. E são essas vidas que Deus quer tocar através
através da tua vida. São essas vidas que Deus quer preservar. Talvez Deus queira preservar até mesmo a vida daqueles que te prejudicaram, como Deus preservou os irmãos de José. Olha só que privilégio. Meu pai não foi um bom pai para mim, mas eu posso ser um bom filho para ele hoje, independentemente de qualquer coisa. Meu chefe não foi nada legal comigo, mas eu posso ser um bom funcionário para ele. Aqui nessa igreja me maltrataram, mas eu posso ser melhor. Mas eu posso cuidar das pessoas, mesmo que faltaram cuidado comigo, eu vou cuidar dessas pessoas, porque Deus me chamou para cuidar de pessoas, para preservar vidas, independentemente do que fizeram comigo. Se você está aqui hoje é porque Deus tem um plano para ti. É porque Ele se importa com as vidas que cruzam com a tua. É porque você tem um propósito. É porque Ele permanece soberano sobre a sua vida. Para concluir, Deus tinha algo muito maior em vista, meus irmãos. E isso é o melhor de toda a história, né? Deus tinha algo muito maior em vista. Ele tinha uma promessa muito maior a ser cumprida. Porque lá em Gênesis 3,15, depois que Adão e Eva pecaram, Deus pronuncia a sentença contra a serpente. Ele diz: você viverá em inimizade contra a semente da mulher. Você lhe ferirá o calcanhar e ela pisará a tua cabeça. Vai surgir um descendente dessa mulher que você induziu ao erro, que vai esmagar a tua cabeça. Vai esmagar a cabeça de Satanás. Então Deus separou Abraão, Deus fez uma aliança com ele. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, e de Jacó nasceu esse Judá. Esse Judá, do texto que nós lemos aqui, né? E esse Judá, que é aquele que se coloca na frente do seu irmão José, em favor da liberdade do seu irmão mais novo. E olha se isso não é o que Cristo fez por nós diante de Deus. Fazendo isso, Judá prefigura aquele que viria para esmagar a cabeça de Satanás, aquele nosso Senhor Jesus que se colocou diante de Deus e disse: não, não leve os seres humanos, não leve esses homens, não leve a eles, leve a mim, me mate, mas tenha misericórdia da tua criação, eu me entrego por eles, e eu vou reconduzi-los de volta para ti, mas não leve a eles. Em todo o sofrimento de José, seus erros, seus acertos, e até mesmo os erros e acertos de Judá, tudo isso serviu para que Deus preservasse o seu povo da morte, para que Judá tivesse sua descendência, seus filhos, e então viesse Jesus Cristo. Deus não comete erros, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se em pé. Meus irmãos, a palavra de Deus é perfeita. Senhor Jesus, louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome porque Tu és grandioso. O Senhor não joga dados, o Senhor não comete erros. O Senhor não nos deixa a sorte. E temos certeza de que se estamos hoje aqui é porque Tu tens um propósito em nossa vida. Nós temos a certeza que Tu permaneces soberano, Senhor. Portanto, segura o nosso coração em Tuas mãos. Guarda-nos em Tua presença para que a gente possa louvar o Teu nome. Meu irmão, se você sentiu essa palavra tocar no teu coração, coloque-se diante de Deus nessa manhã. Diga para Ele: Senhor Jesus, cure o meu coração. Faça-me perceber que essa vida não é sobre mim, mas é sobre Ti. Senhor Jesus, eu coloco essa igreja diante de Ti, Senhor. Essa igreja está em Tuas mãos. Eu sei que o Senhor irá conduzi-la. Eu sei que o Senhor permanece tendo um plano para essa igreja, Senhor. E se essa igreja permanece em pé, embora tenha tido muitas lutas, muitos desânimos, muitos desafios, Senhor, essa igreja permanece. Ela ainda tem um testemunho a ser feito neste bairro, nessa cidade. Coloque essa igreja por testemunha do Teu poder, Senhor. Embora muitas vezes tenha passado por muitas aflições, Senhor, os nossos membros, essa igreja, mas o Senhor nos tem preservado. O Senhor não tem deixado essa igreja cair, Senhor.
e ela permanecerá de pé enquanto for a tua vontade, Senhor. Eu creio nisso. Que o Senhor possa reavivar o coração de cada membro dessa igreja para que passe a viver conforme a tua vontade.